O metal, essa religião barulhenta que nasceu para ser o dedo no meio, enfiado na cara da sociedade. O grito de quem estava cansado de caretice, da igreja, da política, do moralismo hipócrita. O metal sempre foi o terreno dos pecadores, dos bêbados, dos drogados, dos libertinos. Era a música da rebeldia. Mas aí, o tempo passou. E olha só o que a gente tem hoje. Um bando de ex-rebeldes que viraram exatamente aquilo que juravam destruir. Vocalistas e guitarristas que um dia cuspiram na cara da igreja, hoje estão pregando versículo bíblico entre um solo e outro. Uns que cantavam sobre sexo, drogas, destruição, rock and roll, agora estão posando de pastorzinho, moralista, criticando aborto, gays, feminismo, droga. E tudo que não entra no pacote da família tradicional, porque agora eles estão velho e parapapá. Parece que o metal criou monstros, só que não aqueles monstros fodas, tipo Ed, tipo, sei lá, criou uns monstros careta, uns velho rabugento do Facebook, que quando não estão tocando riff estão compartilhando corrente de WhatsApp. Hoje, meus amigos, a gente vai abrir esse túmulo de conservadores do metal. Vou mostrar como alguns dos nossos heróis viraram verdadeiros fiscais de moral. Prepare-se, porque essa viagem vai do ridículo ao trágico. Inscreva-se no canal agora. Dave Mustaine, o apóstolo do Megadeth. Então galera, pois é. Dave Mustaine sempre foi a ovelha negra do metal. Expulso do Metallica por causa de drogas e tretas, o cara transformou a raiva em combustível e fundou o Megadeth. E puta que pariu, que banda foda. Thrash metal na veia, rápido, pesado, agressivo. Mustaine cuspia veneno contra a política, guerra, corrupção. Era a definição de fúria antissistema. Mas o tempo passou. Filhos, a vida, e o nosso guerreiro começou a ter uma epifania esquisitinha. O cara que cantava Peace sells, but who's buying? Virou praticamente um vendedor de paz gospel. Mustaine encontrou a religião, né? Virou um cristão fervoroso e com tudo isso começou a cuspir, lá por 2010, opiniões que fariam inveja a qualquer pastor de igreja de esquina. Ele já declarou que aborto é assassinato, que casamento gay é errado, que Obama era um fantochão do anticristo e que até que algumas tragédias americanas tinham uma mãozinha do governo. Sim, aquele mesmo Dave que berrava contra a manipulação virou o tiozão das teorias conspiratórias conservadoras. O mais engraçado, enquanto ele pregava moral e bons costumes, Mustaine nunca deixou de ser bom. Mustaine, cheio de ego, deboche, cuspindo veneno contra os colegas, reclamando de tudo e de todos, que ele era melhor que todos os outros bandas dos estilos musicais são ruins. Sempre posando de mártir, ou quase poético, o cara fala de fé, mas não consegue parar de arruinar e arrumar briga, até com a própria sombra. A ironia maior, Megadeth tem músicas que falam de liberdade individual, de resistir à opressão, de questionar sistemas, mas hoje o vocalista e guitarrista é mais preocupado em dar sermão sobre comportamento do que continuar com a revolução musical que ele mesmo começou lá em 85. E não é só uma coisa do passado. Mustaine segue firme nessa cruzada conservadora até hoje, transformando entrevistas em púlpitos improvisados. Ele até já disse que se arrepende de algumas letras antigas, porque não combinam mais com sua fé. Mas olha que delícia! O cara meio que manda o mundo inteiro se fuder, e agora faz um filtro moral nas próprias músicas. É ou não é a cara do metal atual? Da rebeldia e caretice, em tempo recorde. O cara saiu do profeta do thrash metal para virar o coach cristão de riffs. Porque metal é uma palavra que já trouxe medo pros pais, o desespero das igrejas, o orgulho dos moleques que ouviam escondido no quarto. O metal nasceu pra ser um grito de rebeldia, pra mandar o sistema se fuder. Era sujo, barulhento, era feio e livre. Mas o tempo passou e essa galera, que deveria ser a personificação da anarquia, resolveu virar esses velho, chato, fudido, que ficam gritando que na minha época era melhor. E isso não é música, ou pior, alguns desses caras que se agarram na Bíblia, na política de direita, viraram praticamente uns pastores dentro do heavy metal. Sim, meus amigos. Hoje, como a gente vai falar dessa galera que um dia subiu no palco, vai cuspir sangue, mas hoje parece que são mais preocupados em aborto, casamento gay, política, moralidade. Uma hipocrisia com eles mesmos. Além do Dave, a gente vai falar de Ted Nugent, um pouco do Dee Snider, o Jon Schaffer, o Gene Simmons e outros moralistas, capitalistas e muito mais. O que era pra ser tipo sexo, drogas e rebeldia, virou tipo Bíblia, armas, caretice. Ted Nugent, o cowboy armado. Um cara que nem é muito conhecido fora dos Estados Unidos. Eu mal ouvi as páginas de rock e heavy metal falar de Ted Nugent por aqui, tipo.
ele é quase como se fosse uma caricatura. O cara que nos anos 70, 80 tocava guitarra com a libido mais alta que a do Gene Simmons, se gabava de pegar mulher pra caramba. Hoje ele é lembrado mais pelas armas, pelo armamentista estadunidense do que pela música. O Motor City Madman, que como era conhecido, virou garoto propaganda do NRA, defensor ferrenho do Trump, militante contra aborto, contra imigrantes, contra tudo que ele considera ameaça à América. Ele é meio que obcecado por a política conservadora, que ele mais parece um colunista da Fox News do que um músico. Tipo, ele caça, ele atira, ele dá discurso político no palco, e o rock, o heavy metal, virou um detalhe, tipo, mal foda-se, tá ligado? O mais bizarro é que, tipo, nos anos 70 ele via cercado de mulher, de grupo, de droga, teve escândalo porque cheirava pó que nem um idiota, mas daí hoje o cara é um moralista defensor da família tradicional americana. Hipocrisia, que tem um nome, Ted Nugent. Dee Snider, o rebelde que meio que virou fiscal. Lembra, tipo, Twisted Sister, peruca, maquiagem, salto alto, gritavam "We're not gonna take it". Era o cara da rebeldia. Dee Snider, o cara que foi contra o Senado americano, peitar os políticos que queriam censurar as letras de rock and roll e heavy metal. Pois é, esse mesmo cara, não muito agora, anos depois, tipo, só 40 anos, deu várias escorregadas moralistas, já se aliou com discursos de político careta, já pagou de defensor da moral em certos pontos e, de repente, aquele ícone de liberdade veio que reclamando de como o mundo mudou. Um cara que um dia foi um símbolo de quebrar padrões de gênero, virou praticamente um conselheiro de família. Um moral que adora ironias, e Dee Snider é tipo meio que uma das maiores. O cara é um puta gênio da música, mas parece que quando as pessoas envelhecem elas se perdem um pouco, tipo, vai entender. Jon Schaffer, o guitarrista do Iced Earth, o cara que tocava power metal épico, cheio de dragões, heróis, liberdade, e que virou um revolucionário. Brincar de revolucionário de direito em 2021 lhe custou liberdade. Invadiu o Capitólio com um monte de maluco conspiracionista. Em resultado, se fudeu, né? Preso, ferrado. A banda desmoronou. Chave virou uma piada mundial em várias páginas de heavy metal, música e rock and roll. O guerreiro do metal espadinha virou uma figurinha de noticiário policial. É quase poético. Cantava sobre resistir a tiranos e acabou virando um boneco de movimento extremista. Uma lenda da música que se destruiu com as próprias mãos enfiadas no próprio rabo. E sempre tem mais uns velho rabugento, né? Que eram os caras todo libertinados, loucura, e que se perderam, né, cara? Por exemplo, assim, o Gene Simmons. O cara construiu uma fortuna, muita grana, com merchandising de língua gigante, camisinha do Kiss, e hoje paga de moralista, condena drogas. Se diz o exemplo do capitalismo limpo. O mesmo Gene que passou a vida transando com tudo que se mexia, que se gabou de ter pego por 11 anos umas 3, 4 mulheres por dia. E agora quer dar sermão de disciplina. Família. Vai tomar no cu, né? Foda. Mas, por exemplo, tem o Bruce Dickinson, um dos maiores vocalistas da história. Mas que não escapa de umas declarações até bem conservadoras, especialmente quando ele fala de política e costumes. Mas é basicamente isso. É só um cara bem educado que não mexe comigo, não vai mexer contigo e não tacou o dedo em ninguém. Tipo, sei lá, fora criticar a corrupção, não fez muita coisa pra irritar o pessoal. Mas, por exemplo, Phil Anselmo, quando não tá fazendo uma saudação nazista em festival, tá bancando o velho da avó dos Estados Unidos, ressentido, contra o mimimi da nova geração. Vários outros que, depois de décadas de excesso, resolveram virar moralistas de palco, criticando aquilo que não se encaixa no mundinho deles. É tipo uma grande contradição, porque o metal nasceu pra ser livre, para gritar contra a igreja, contra o governo, contra o sistema, seja qual ele for, se tiver ruim. Mas olha o que a gente tem hoje. Uma parte grande dos nossos ídolos virou exatamente aqueles que ele odiavam. Pregadores de moral, políticos de palco, conservadores de cartilha. Aquilo que eles mesmos não gostavam quando eram novinhos. Mas agora ficaram velho. Porque não sei o que. O metal foi, e sempre vai ser o grito dos marginalizados. Virou o sermão dos moralistas. O barulho da rebeldia. De um lugar de caretice. Enquanto esses metaleiros velhos não morrerem, a gente vai ter isso. Porque várias bandas novas estão seguindo mais para esse lado contrário do que esses moralistas de que, né, estão ainda na caretice do metal antigo. Mas é que não é uma questão de esquerda ou de direita. O problema é virar aquilo que o metal sempre combateu. Gente querendo ditar de como os outros devem viver. E no fim das contas, o metal continua vivo e vai durar mais centenas, milhares de anos.
E tem novas bandas, tem gente surgindo agora, que honra a rebeldia. Ainda tem moleque erguendo guitarra pra cima pra mandar o mundo se fuder. E não dá pra ignorar que parte dos nossos heróis envelheceu mal. Os profetas da rebeldia viraram fiscais de moral. Ícones da liberdade viraram velhos, rabugentos, conservadores. E talvez isso seja a maior ironia. Do metal, que nasceu o som da liberdade, hoje tem esses velhos aí que vão tentar transformar ele em hino e caretice. E é por isso que eu sempre digo, se você acha que ser metal, ser metaleiro, é ser moralista, conservador, erguer e seguir a cartilha dos bons costumes, você entendeu tudo errado.